Fala galera, beleza? Tairone aqui, 2N Educação, estamos de volta no nosso estúdio e hoje para bater um papo sobre o segundo pilar da 2N Educação, que é comportamento. No vídeo anterior a gente falou sobre visão e hoje o papo vai ser com o meu sócio Rafa nós vamos falar sobre comportamento. Rafa, bora para mais uma? Boa, bom dia pra gente. Rafa, quero começar logo com um tema que é extremamente polêmico, sobretudo hoje em dia, que é um comportamento que eu sempre tive e que eu conheço muitas pessoas que têm esse comportamento e, coincidência ou não, essas pessoas que têm esse comportamento sempre se destacam mais, que é postura de dono. Eu vejo muitas pessoas falando, cara, eu não vou trabalhar para enriquecer o dono da empresa, eu não vou trabalhar para enriquecer o meu chefe, eu não vou trabalhar para enriquecer não sei o quê. Quando a gente diz postura de dono, o que você acha que deve se caracterizar esse comportamento? Como que a pessoa deve se portar para ser visto como um cara que tem visão de dono? Perfeito. Começamos com o tema, acho que mais polêmico da lista. Eu acho que a galera confunde o termo, né? Porque a postura de dono não é você acreditar que você é dono ou agir como se você fosse dono de algo que não é seu, não é? Acho que não é isso muito que a gente quer dizer quando a gente fala postura de dono. Para mim, a postura de dono é você ser dono do que você está vendendo ali. Então, vou dar um exemplo, a 2N, né? Nós somos sócios dela, a gente age como sócio da 2N. Se a gente tem um colaborador na 2N ou na FG, vamos dar o exemplo da FG, a única coisa que ele está vendendo ali, a única coisa que é dele no mundo profissional é a hora dele. Então ele deve ser dono daquilo ali, ele tem que agir como se ele fosse realmente o dono daquilo ali. E eu concordo plenamente com você, o cara que eu vi, até eu não sei, eu não tenho um exemplo, não consigo pensar de alguém aqui que cresceu profissionalmente sem ter postura de dono. Porque para mim o único jeito de você crescer é você tendo uma postura de dono, porque é a única forma de você agir de acordo com a cultura da empresa, no nível que a empresa espera. Uhum. Concorda? Concordo. Então, você agindo como dono, você pega aquela cultura toda para você. Então, você vai ter os comportamentos alinhados com a cultura, que é um dos pilares para você ser promovido. A gente sempre fala nisso. De você crescer profissionalmente e tal. Então, para mim, é esse caminho. A galera viaja num mundo de que, eu tô enriquecendo o dono, eu não tenho nada a ver, eu sou só CLT, eu vendo a minha hora aqui, eu vou receber minha hora. Mas, cara, não é isso, não é sobre isso. O cara pode até fazer isso, mas vai se limitar a uma passada muito pequena. E assim, Rafa, olhando nos últimos 20 anos, né, que você começou com 14 anos, você tem uns 18 anos que trabalha, né? Exato. Desses 18 anos, pelo menos, se eu não estou enganado, 12 você trabalhou para alguém. 12 eu trabalhei para alguém. Né? Sei. Aí você foi para os Estados Unidos, ficou trabalhando 4 anos lá por conta própria, né? Aí voltou para cá e agora nós somos sócios na 2N Educação. Então você é dono do seu negócio novamente. Nesse período que você trabalhou para alguém, tá? Como que era o seu comportamento e como que você se sentia trabalhando para uma empresa de outra pessoa, sendo que hoje você é dono da sua? Como que funciona isso na sua cabeça? Perfeito. Eu acho que para mim sempre foi mais fácil ter essa postura de dono, porque eu sempre quis ser empresário, desde pequeno. Então eu sempre quis ser meu próprio negócio, então eu sempre agi como dono daqui. Assim, é até difícil explicar. Quando eu entro nesse tipo de discussão com alguém que defende o contrário, né? Defende, não, você não tem que ter postura de dono, você não tem que vestir a camisa, você tem que fazer o seu trabalho e ponto, é para isso que você é pago. É complicado você entrar nessa discussão porque, como eu sempre tive, porque pra mim não tem outro caminho, eu só consigo se enxergar, então assim, acho que a gente vai até discutir sobre isso, mas você é contratado para ser técnico, né? Eu fui técnico durante bastante tempo dentro da FG. Então, você é contratado para ser técnico, é o mínimo que alguém espera de você. Que você tenha a competência técnica para exercer o que você é pago para exercer. Aquela outra camada que a gente sempre fala que é da cultura, ela só vem se você tem esse pertencimento, né? Age como realmente se o negócio fosse o seu. Então, desde que eu entrei como jovem aprendiz, que foi meu primeiro trabalho na época Alphatec, né? Desde o meu primeiro trabalho, eu agi como se o negócio realmente fosse meu.
Eu contei numa publicação que eu fiz no Instagram esses dias que a minha primeira conquista profissional foi uma revisão de um procedimento de medição de espessura que eu fiz. Não tinha nem nada a ver comigo. Só que eu vi que era uma deficiência da empresa na época. Na época não tinha inspetor, só tinha uma pessoa que fazia e a demanda estava alta. Não estava tendo tempo de alguém se aprofundar naquilo. Eu me aprofundei em paralelo ao que eu estava fazendo. E não foi por interesse próprio. Foi porque eu vi que existia um gap que a empresa estava sofrendo com aquilo. Falei, cara, eu vou ajudar ali. E aí, naturalmente, as coisas aconteceram para mim. Então, eu tive esse pensamento de dono de falar, cara, tô vendo um problema, não tem nada a ver comigo, minha função é uma, eu tô vendo um outro problema aqui, mas eu vou lá ajudar, mesmo não tendo nada a ver comigo. E isso me abriu várias portas, o que me fez ganhar o curso. Eu era jovem aprendiz ainda, ganhei um curso de medição de espessura. Isso aí, Rafa, essa postura de dono que você tá falando, puxa um segundo tópico que a gente vai bater papo aqui hoje, a gente pode antecipar ele, já falar, que é assumir a responsabilidade. Porque eu acho que uma coisa está muito ligada com a outra. O cara que tem postura de dono é uma coisa natural, né? Mas isso é treinável. O cara não nasce com isso. Tem gente que nasce com essa característica, tem gente que não nasce, mas isso é treinável. Mas para o cara começar a ficar bom nesse negócio de postura de dono, de entender isso aqui é meu também, e se eu tiro meu ganha-pão daqui, isso aqui é meu de alguma forma, partindo do princípio que o cara não está ali obrigado, né? Porque se o cara tiver numa organização que ele não tá feliz, já tá tudo errado, começa aí, ele tem que ir embora. Mas enfim, pulando essa parte, que isso é um outro tema, considerando que o cara tá ali porque ele quer, tá satisfeito com o trabalho dele, ele se qualificou para aquilo, tá enxergando o plano de crescimento, ele tem que ter essa visão de dono. Mas para isso ele tem que... A premissa básica para desenvolver uma postura de dono é assumir a responsabilidade. Entender que a responsabilidade do seu sucesso é sua, não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é de político nenhum, nem tampouco do empresário. É sua. Então a gente sempre trabalha aqui na 2N, o profissional de carreira, o CLT, a pessoa jurídica, sei lá o que for, ser a sua própria empresa, ele se desenvolver como uma empresa. Então a partir do momento que eu entro na empresa, a empresa é um organismo vivo, então eu faço parte daquilo. Então aquilo passou a ser meu. Então, assumir responsabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em que momento que você entendeu que a responsabilidade não era mais do seu pai e da sua mãe? Que não era do seu empregador, que ela era sua? Cara, perfeito. Quando que foi isso? E doeu? Fala pra mim. Sempre dói, né? Porque é muito mais fácil você jogar a culpa no outro, né? Jogar a expectativa no outro toda, do que você assumir ela. Quando você falha em alguma coisa, você falar que foi culpa de algo ou alguém, é sempre mais fácil. Então sempre dói, eu acho, pra todo mundo. Só que quanto antes você corta esse cordão umbilical, fica mais fácil a vida. E é impressionante, né? No mundo de hoje, a gente fala muito sobre isso no off, né? Que a quantidade de pessoas mais velhas, né? 30 e poucos anos, que ainda não cortou esse cordão umbilical. Eu vou citar 2 exemplos aqui que aconteceram recentemente com a gente, um comigo, um com você, que foi uma de um feedback que eu fui dar para um colaborador meu, que não estava indo bem, e a resposta automática dele foi falar que eu não estava proporcionando o que ele precisava. Então, assim, até poderia ser que estava falhando em alguma coisa a liderança, né? No caso a minha direta, estava falhando em alguma coisa. Mas a responsabilidade principal é da pessoa, não adianta terceirizar isso para o líder. Né? Primeiro é ele. E o outro exemplo foi o que você me contou esses dias sobre um outro colaborador, que o desafio dele aqui na empresa, a gente faz desafio para todo mundo, né? Então tem o contrato empreendedor que a gente fecha com a pessoa e ainda tem um desafio para ela cumprir, né? Um desafio que vai além ali do dia a dia dela, né? Do que ela faz. E aí o desafio dele desse colaborador era ler um livro. Até aí, ótimo, ler um livro já é um grande avanço, um livro legal que a gente recomenda todo mundo ler aqui para construção do seu propósito. E aí, ele falou que não leu porque não deram para ele, a empresa não deu para ele. O Tairone foi e entrou na hora na internet assim, e falou, cara, vamos olhar aqui junto e tal. O livro era R$14. R$14,90 o livro. E ele falou, não, porque as meninas não me deram o livro. Eu falei, cara, quantos anos você tem? 42. Eu falei, e o problema tá com as meninas? Entra na internet e compra, cara. Você é candidato, o cara é candidato a ser líder na empresa.
Desafio que o líder dele passou, ler esse livro que ele está conectado com a cultura da empresa. O cara passou 6 meses, não leu um livro de 150 folhas e terceirizou a culpa. Então, acho Excelente que exemplo. São pequenas coisas que fazem você assumir a responsabilidade num todo, de falar, cara, não, a culpa primeiro de tudo, a culpa é minha. Então, se eu não fui promovido, se o meu líder não está me enxergando da forma que deveria, se eu não estou sendo entendido da forma que deveria, se eu não ganho o salário que eu deveria, se eu não tenho a casa que eu gostaria, enfim, qualquer coisa, você pode pegar qualquer aspecto da vida, é culpa sua primeiro. É culpa de ninguém, é culpa sua primeiro. Aí, óbvio, aí outros fatores podem contribuir, óbvio. Se a empresa tivesse dado o livro para ele, teria sido mais fácil. Se eu tivesse dedicado 100% do meu tempo a treinar aquele colaborador, teria sido mais fácil para ele, com certeza absoluta, não tenho dúvida. Se a gente tivesse políticos que fizessem a parte deles aqui no Brasil, tudo seria mais fácil. Mas, e aí, você vai depender disso até quando? Então, acho que na minha trajetória profissional, é óbvio, nem sempre foi assim, eu era jovem, comecei com 14 anos, então no começo eu também colocava a culpa em outras pessoas, mas teve um momento de virada de chave, foi aonde eu tinha um líder que foi um líder muito bom pra mim, hoje eu enxergo que ele foi muito bom pra mim, mas eu tinha muito problema com ele. E esse líder, e na época eu botava a culpa toda nele. No momento que virou a minha chave, que foi essa grande virada de chave que você me perguntou, quando eu tava insistindo na mesma coisa, então eu tava com um grande problema com esse líder, ele era um líder que não gostava de mim, a nossa comunicação não era boa, ele tinha na minha cabeça uma implicância comigo, e tal, e a partir do momento que eu ficava insistindo, colocando a culpa nele, não, ele é um cara que, ele é um ruim líder, eu não cresci, eu estagnei, eu parei até de estudar na época, né, fiquei, cara, colocava a culpa no mundo, nele. Na hora que eu virei essa chave, eu falei, não, cara, tá errado. Ele pode ser até tudo isso, mas a culpa principal é minha. E eu virei a chave, tudo mudou. E aí eu comecei beleza, então se ele não tá me enxergando, eu vou fazer ele enxergar. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui agora? Talvez você não se lembre disso. O dia que você tomou a decisão de que ia aprender a falar inglês, você lembra? Lembro. Você foi lá na minha sala, já posso falar com você? Eu falei, tomei uma decisão. Aí eu falei, o que houve? Eu vou aprender a falar inglês. Eu tenho que aprender essa merda. Eu quero fazer um intercâmbio, queria saber se você pode me ajudar, se eu posso juntar férias, não sei o quê. Então ali foi uma mensagem que você me mandou e eu não era o seu líder direto. Não era. Mas você me mandou uma mensagem muito positiva. Você disse, qual o pedido que você me fez? Posso utilizar, acumular férias, folga de embarque e tirar 2, 3 meses fora estudando inglês? Não foi isso que você falou? Isso, exatamente isso. Então você juntou o quê? Me ajuda aí, 2 férias? Foram 2 anos juntando, foram 2 férias. 2 férias e folga de embarque, você ficou 3 meses fora? 4 meses. 4 meses fora. 4 meses. Então você assumiu a responsabilidade, falou o que eu... Ao invés de você falar assim, a empresa não paga intercâmbio, poderia falar isso, né? Por isso que eu não aprendo a falar inglês. Na época não tinha inglês dentro da empresa, e muita gente ficava falando sobre isso, né? Exato. A empresa não mexe, inclusive hoje. Empresa multinacional, né? Cheio de estrangeiros, um ambiente propício para você aprender a falar inglês. Mas a empresa não paga meu curso. Aí o que você fez? Foi lá. Decidi, tomei a decisão, vou aprender inglês. Primeiro passo, ótimo. Visão, quero aprender inglês. Beleza. Comportamento, vou terceirizar a culpa? Vou falar que o meu pai não me deu dinheiro, minha mãe não me deu chance, não sei o quê? Não. O que eu posso fazer? Eu posso deixar de tirar férias, vou acumular 1 ano, vou acumular 2, vou acumular minhas folgas de embarque, ao invés de eu ficar relaxando, descansando, eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu vou ficar 2 anos me ferrando, né? Minimizando as minhas folgas, as minhas diversões, para eu poder viver 4 meses fora do país, aprender um segundo idioma e aí sim dar um salto quântico na minha carreira. Foi exatamente o que aconteceu com você, né? Exatamente. Você era um técnico normal. Eu era técnico, né? Exatamente. Normal. Aprendeu a falar inglês, virou chefe de um monte de gente. Entendeu? E sua vida mudou totalmente depois daquilo. Mas o mérito é todo seu. A empresa criou um ambiente porque você sentiu a vontade para pedir isso? Sim, mérito da empresa. É o que a gente tem aqui hoje, nosso Hub Ports, é um ambiente para as pessoas desenvolverem. Mas se a pessoa não der o primeiro passo, a empresa não ajuda. Não tem como, ela não vai se ajudar. Então, assumir a responsabilidade, esse foi um exemplo que eu me lembro muito bem de você. Foi exatamente isso. Na época eu não tinha dinheiro, não fazia ideia como é que eu ia ter dinheiro para fazer esse intercâmbio. Eu até comprei seu carro, né? Eu tô vendendo o carro. Era a única coisa que eu tinha e ele era parcelado, lembra? Era parcelado, eu falei, cara, eu vou vender esse carro, eu continuo tinha pagando um boleto de sei lá quantos.
Aí eu falei, cara, vou tentar vender esse carro pra alguém. Na época você comprou pra Pra Paola. Paola, exato. É. Aquela... Aí e eu falei, pô, eu continuo pagando a parcela. É um jeito de eu conseguir um dinheiro na mão pra poder. Quando eu decidi fazer intercâmbio, que eu não consegui decidi na sua sala, eu tava fazendo faculdade, tava fazendo engenharia. Só que eu não ia ter dinheiro pra fazer os dois. Falei, ou é um ou é outro. Ou eu junto dinheiro pra fazer o intercâmbio, faço um curso de inglês enquanto isso, ou então eu tranquei a faculdade, foi uma decisão difícil na época, né? Porque, pô, tinha acabado o técnico, o ensino médio, falei, vou ter que fazer faculdade. Aí tranquei a faculdade, falei, não, vou dedicar ao inglês, que naquele momento, que aí você falou tudo, eu tive a visão de, falei, pouquíssimas pessoas na empresa falam inglês. A empresa era multinacional. Falei, cara, preciso do inglês. Eu acredito que isso vai me abrir portas para onde eu quero chegar. Pouquíssimas pessoas. A gente tinha quase 200 colaboradores. 3 falavam inglês naquela época. 3 falavam inglês. Foi aí que eu enxerguei. Eu falei, eu quero estar lá. Isso. Então eu vou fazer alguma coisa que me permita estar lá e destacar do restante. E aí tomei atitude, né? Autoresponsabilidade total, eu concordo com você. Eu que se conecta total com o que a gente tá falando aqui. Eu agi como dono da minha própria vida. Falei, cara, eu não vou ficar dependendo do meu líder pra poder, ai, tadinho dele, ele não tem dinheiro, vamos dar um cursozinho aqui pra ele aprender a falar inglês. O que se vier é ótimo, né? A pessoa, pô, recebe uma oportunidade dessa, tem que aproveitar. Agora não tem, meu amigo. Aí, Rafa, a gente conecta agora com a outra coisa foda também. A partir do momento que você... Eu gosto muito daquele termo em inglês, aprendi um tempão atrás, que é trade-off, né? Você tem que abrir mão de uma coisa por outra. Então você, a partir do momento que você falou assim, eu preciso aprender a falar inglês, não posso continuar pagando faculdade, não posso ter um carro, blá blá blá, então você tomou uma decisão ali, você assumiu um risco, que é uma outra característica importante para o profissional ter sucesso. Tem que assumir risco. Se a gente não assumir risco, a gente não sai do lugar. Isso vale para empresário, isso vale para funcionário de carreira, isso vale para qualquer pessoa. Precisa assumir risco. Então, a partir do momento que você falou, vou trancar, você está fazendo engenharia, né? Tava fazendo engenharia. Engenharia era modinha na época, pô. Todo mundo queria ser engenheiro, bons salários, Tinha né? poucos engenheiros, inclusive, né? Tinha poucos. A empresa de engenharia, ou seja, você já trabalhava aqui. Aí você foi e falou assim, vou trancar a faculdade de engenharia, que se eu não me engano eu que te aconselhei a fazer isso. Foi. Para essa merda. Vou trancar e vou aprender a falar inglês. Você tomou uma decisão, assumiu o risco. Podia ter dado errado. Você poderia ter ido lá, aprendido a falar inglês e não resolvido nada na sua vida. Mas você, não lembro a idade que você tinha, você assumiu a responsabilidade, assumiu o risco e falou, eu vou trancar aqui para fazer ali. Queria que você citasse aí, compartilhasse com a gente mais algum outro momento ou outros momentos que você assumiu o risco e deu certo. E se quiser citar algum que deu merda também pode, né? Ah, tem vários Não que tem deram problema. merda. Cara, sempre tem um monte que deu merda, né? Porque é isso, você assume risco, né? Então, tem a chance de dar certo. Nesse caso, graças a Deus, do intercâmbio foi um que deu muito certo. Porque na época, quando eu voltei do intercâmbio, pouco tempo depois eu fui promovido a coordenador, porque abriu a vaga. Quando eu fui fazer o intercâmbio, não tinha vaga ainda para liderança. Eu fui fazer no risco mesmo. Falei, vou aprender inglês, uma hora vai surgir uma oportunidade. E quando eu voltei, poucos meses depois, abriu a vaga de coordenador da minha área, que era a área da qualidade, e eu acabei sendo promovido para lá, porque a competência técnica eu já tinha, a cultural eu já tinha, da empresa, né, trabalhava muitos anos lá, faltava inglês, e aí eu tinha, aí eu era a pessoa certa no lugar certo. Então, esse foi um... Aí, não, eu só quero agora conectar com algo que aconteceu nesse mesmo café aí do livro, que foi quarta-feira. Eu vou falar pra vocês aqui o que eu falei pra minha equipe lá inclusive um dia desse eu vou filmar um café com o presidente daquele e deixar aqui no nosso canal. Pô, seria legal. Né? Seria Fica legal. 100% assim, sem cortes, ficar filmado, acho que vai ficar maneiro. Muito bom. O que eu falei lá, que é o que aconteceu com você agora, interessante demais. Eu falei com os caras, falei, ó, quando a oportunidade encontra o preparo, acontece a sorte. É isso aí. Então, você se preparou, a oportunidade chegou, pum, você saiu de técnico para coordenador que falava inglês. Exatamente. E aí você, né, deu aquele salto quântico na sua vida. Então oportunidade, preparo, igual a sorte, né, a famosa sorte. Perfeito. Eu acho que o exemplo de assumir a responsabilidade para um outro lado, que é importante, que vai de encontro com o que você falou um pouco mais cedo aqui, e você fala basicamente toda semana aqui com o nosso pessoal e com a gente. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, em 2018, a gente foi para o encontro da Metanoia lá em São Paulo,
E aí eu tava meio desconectado na mesa, foram vários leads, eu não sei se você lembra disso. Aí você virou pra mim em separado assim, você viu que eu tava meio desconectado das dinâmicas e tal, aí virou pra mim e falou, cara, tá acontecendo alguma coisa? Você tá bem? Tá passando bem? Eu falei, não, tá tranquilo, hein? Pode ficar tranquilo, tô bem. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, aí eu assumi eu era coordenador da qualidade, tinha 22 anos, se eu não me engano, 22 a 23 anos. Eu tava bem financeiramente, num cargo bom dentro da empresa, de confiança, já tinha anos na empresa. Só que eu não estava vivendo um momento bom, não estava conseguindo dar o meu melhor dentro da empresa. Não sei se você lembra, eu cheguei pra você um dia e falei, Tarani, quero sair, quero dar um tempo da empresa. Não tô conseguindo entregar o meu melhor aqui dentro e eu não consigo estar num lugar onde eu não consigo dar o meu melhor, então eu tomei a decisão, vou me mudar para os Estados Unidos, vou lá estudar, vou lá me aprimorar em algumas coisas, vou passar um tempo lá e me afastar um pouco da FG. Então esse foi uma decisão que eu tomei de autorresponsabilidade também, porque eu não queria estar num lugar onde eu não estava conseguindo dar o meu melhor, porque não é justo, e aí vem a atitude de dono também, de tipo falar, eu não vou ficar aqui só para sugar, até pra eu poder me queimar num futuro próximo, né? Porque o cara ele fica ali sugando, chega uma hora que alguém descobre, né? Caramba, esse cara não tá contribuindo em nada, vamos fugir com ele daqui. Então, nesse momento, eu tomei essa atitude de sair da empresa e assumir o risco, né? Porque, tinha um salário bom, um cargo ótimo, um status bom, e fui para os Estados Unidos para poder aprender coisas novas e tal. Fui para lá, você falou que eu fui empresário lá e quebrei. Então foi um exemplo de um risco que eu assumi e não deu muito certo, né? Faz parte, acho que todo empresário já quebrou alguma vez na vida, né? Então eu assumi um risco, foi muito bom, não me arrependo de nada, mas deu errado. Então faz parte. Eu acho que e essa autorresponsabilidade da pessoa saber o momento de fazer as coisas e fazer da forma correta, né? Que talvez esteja ligado com alguma coisa que a gente vai falar, mas a gente estava comentando aqui no off, das pessoas que saem de empresas e saem mal, né? Sai brigado, ou fica puto porque foi mandado embora. Cara, não tem nenhum problema nisso. Não quer dizer que você é ruim, não quer dizer que você é ruim tecnicamente. O momento não casou. Concorda? Perfeito. Eu fiz um negócio tão bem feito na época, assumi o risco da forma correta e a autorresponsabilidade, a responsabilidade de dono, que a gente continuou conversando durante todo o período, né, que eu tava fora. Isso. Você fez palestra lá pra minha empresa lá fora, e foi legal pra caramba. Nós encontramos lá e tal. Você foi lá visitar e tal, e surgiu o convite pra voltar pra cá, né. Então, é isso, acho que é assumir o risco da forma correta também, né. Isso. Tem que ser assim, porque você deixa a porta aberta, né. E um outro ponto que conecta muito com o que você falou é o seguinte: a partir do momento que você se sentiu desmotivado de alguma forma, né, por algum motivo, que não importa qual, naquele ambiente que você estava, você falou, cara, eu não vou ficar aqui entregando menos do que eu posso, eu vou sair fora. E isso traz uma questão de responsabilidade muito grande, sim, mas traz também um outro item, que é integridade. O profissional, ele precisa ser íntegro, cara. Porque você já presenciou comigo aqui recentemente falhas de integridade de pessoas que se queimaram para sempre, talvez, nessa indústria nossa. Eu já falei aqui em podcast e falo por aí para todo mundo. Eu já denunciei pessoas. A gente percebe isso aqui. Só que o cara não se cria no negócio. Então, se o cara se acovarda, fica com medo de tomar uma decisão e prefere ficar ali como um parasita na organização, eu vou ficar aqui até o meu chefe me demitir, ele perde uma oportunidade lá fora, que ele já poderia ter pedido demissão e ido, né, se conectar com um negócio melhor. Ele perde uma oportunidade talvez de amadurecimento, porque no seu caso você saiu, não deu certo, ok, talvez não tenha sido o que você pensou, mas teve coisa boa disso. Com certeza. O Roberto Tranjan tem uma frase dele que é muito foda, ele fala: sempre há fios de abundância em meio ao caos. Perfeito. Não importa a merda que tenha dado, você vai achar alguma coisinha boa ali, né? Então desde que eu escutei ele falando isso, eu sempre trabalho, cara, tá dando merda, mas deixa eu tirar alguma coisa boa disso. Eu listo 10 coisas boas que você tirou desse aprendizado. Eu listo que você tirou, imagino você, né, desse aprendizado nos Estados Unidos. Mas o que não pode faltar, Rafa, é um outro item que eu vou falar aqui agora,
que o Tigrão, nosso coordenador, fala muito, que é sangue nos olhos. Quando você está num ambiente, pode ser a melhor empresa do planeta, né? Ou a empresa mais difícil de se trabalhar. Se você tem sangue nos olhos, se você tem vontade mesmo de entregar, se você é um cara obcecado pelo seu desenvolvimento pessoal, se você tem uma visão clara de onde você quer chegar, e não importa o que aconteça, você vai chegar lá, você não fica num ambiente que não te merece. Então, pegando esse tema, para a gente falar agora um pouco sobre sangue nos olhos. Em que momento na sua vida você observou que a sua obsessão, que esse sangue nos olhos te ajudou? E se você tiver algum exemplo prático de alguém da sua equipe que trabalhou, que você enxergava muito valor na pessoa, mas ela não conseguiu desenvolver por causa disso, pode comentar também. Pô, eu tenho vários. Acho que a minha principal, acho que você vai concordar com isso, né? Minha principal característica sempre foi o sangue nos olhos, porque eu não sou nenhum superdotado, não tenho dons extraordinários, não sou mega inteligente, né? Com QI avançadíssimo. E eu sempre soube disso. Então, eu falei, cara, eu tenho que me dedicar mais ou igual ao melhor. Eu sempre pensei isso. E quando virou a chave, teve um momento da minha vida que eu conto sempre pra você, já te falei várias vezes. Daquele dia, teve um dia específico, cara, que essa foi a virada de chave do sangue nos olhos pra mim. Eu era muito novo. Eu tinha acabado de sair ali de jovem de estagiário. Acho que eu tinha acabado de virar ajudante. Então eu era com 18, né? Que foi quando eu pude fichar de verdade pra trabalhar o período integral. Aí tava tendo uma qualificação da NVE-ABS. Ah, tá. Lembra? Lembrei. Tava tendo essa qualificação lá na empresa. E todo mundo que trabalhava comigo ali na época, vamos botar assim umas 25 pessoas, a gente tava era uma coisa muito importante pra empresa na época, muito. O Tairone tava 100% envolvido, você era o diretor? Era o presidente. Presidente já, né? Era a F Globo? Era a F Globo. Então, era o presidente, ou seja, a pessoa mais importante, e ele tava 100% envolvido. E aí a gente ficou meses preparando isso e chegou o dia da qualificação, que os auditores da DNV e ABS iam lá para acompanhar o processo. E aí eu tava lá, você chegou, tava eu e a galera toda preparando tudo, né? E aí você começou a separar quem ia fazer o quê. Uhum. Então você começou a perguntar, e você faz o quê? Aí o cara, não, eu sou inspetor dimensional, eu vou medir. E você, eu sou inspetor de PM, eu vou fazer o PM. E você, não, eu sou o líder que tô cada um tava uma função, ele foi perguntando todo mundo, não sei o que, chegou a minha vez. Aí ele perguntou, e você? Eu falei, não, eu não tinha uma qualificação específica, eu não era muito bom em algo, eu tava ali porque eu era da equipe. E aí ele falou, então você fica varrendo aí e arrumando as coisas. Cara, aquilo lá pra mim, cara, foi um negócio que eu arrepio até hoje, que eu falei, cara, não é possível, cara, o presidente da empresa tá aqui, na frente de todo mundo, e eu passei essa vergonha de não ser algo, não ser alguém, de não contributivo ali. Contributivo, eu me senti um merda, eu falei, caralho, cara, não, isso nunca mais vai acontecer. Então, acho que aquela ali foi a virada de chave. Não que antes eu não tivesse sangue nos olhos, mas aquela ali mudou tudo. Porque eu falei, cara, não, agora eu vou trabalhar o quanto que eu precisar, fazer o que eu precisar fazer. Mas vou te falar uma coisa, talvez você não saiba, eu acho que isso eu não te falei. Você fez aquilo que você tinha que fazer da melhor forma possível, que o ambiente ficou limpinho, perfeito, layout organizado, não teve problema nenhum. Então, porque se você tivesse feito uma gambiarra também naquela atividade que foi atribuída para você, talvez você nem tivesse aqui hoje, né? Tivesse durado pouco lá na empresa. Não quer dizer que eu era ruim. Exato. Mas não era onde eu queria estar. Aí entra a questão do sangue nos olhos, da obsessão. Você fala, cara, eu vou limpar aqui agora, porque é o que eu sei fazer. Mas não vai demorar não, eu vou sair disso. Aí você falou, eu quero ir para lá. Muito bom, ótimo exemplo. Você tocou no ponto certo. Aí já que era o que eu tinha pra fazer ele limpar, eu fiz da melhor forma que eu pude. Isso. Fiz do jeito que ninguém faria. Mas eu falei, não é aqui que eu quero estar. Eu quero ser um cara que especialista em algo, quero crescer. E quero ser visto. Então eu comecei ali a colocar muita energia. E aí você perguntou de exemplos negativos. Tem uma cidade aqui perto, né? Pra quem não conhece aqui a região, então Macaé é uma cidade de 220 mil habitantes. 220 mil habitantes. E eu, quando eu mudei pra cá, pra região, eu fui morar em Carapebus, que é uma cidade do interior aqui do lado. Fica uns 40 minutos de Macaé.
mais ou menos, né? Acho que uns 40 mil. Isso. Lá tem 20 mil habitantes, se não me engano, 18, 20 mil habitantes. É uma cidade minúscula, então a gente era muito pobre lá. E toda a galera que tava comigo lá, vou botar aí 99% da galera que tava comigo lá da infância, que tiveram oportunidades parecidas que eu tive, não aproveitaram por falta de sangue. Não. Foi única e exclusivamente. A gente tinha muito jovem aprendiz de Carapicuíba, de Quissamã, de Macaé, naquela época aqui na empresa. Eu, na Quando época... abriu o Senai aqui, lembra? Foi, eu lembro. Foi Eu era da turma antes do Senai. Nem tinha o prédio novo Você do foi Senai um dos ainda. primeiros alunos lá do Senai. Primeiro. Eu fui o primeiro aluno do prédio novo do Do Senai. prédio. Muito bom. Na minha época de jovem aprendiz, você precisava ganhar uma carta, acho que hoje não é assim, mas antigamente você precisava de uma carta de recomendação da empresa para poder fazer a prova do Senai para ser jovem aprendiz. Uhum. E poucos conseguiam na época e tal. E na época eu consegui, minha mãe trabalhava aqui na época, na FG, ela conseguiu algumas cartas para nós, que a FG estava dando para algumas pessoas. E aí eu peguei algumas que eu peguei para mim e peguei para algumas pessoas dos meus amigos lá. Um pegou. Aproveitou a oportunidade. Alguns nem foram fazer a prova. Uhum. Preguiça, porque tinha que pegar 2 ônibus, não sei o quê. Isso. Aí já desistiram. Né? Não é por causa de dinheiro, não era por causa de falta de condição. Era falta de sangue nos olhos. Só teve um que levou pra frente comigo e mesmo assim ficou ali meio no meio do caminho. Foi, fez um técnico, não sei o quê, mas parou no meio. Porque não tem jeito. Para tudo que você vai fazer, se você realmente não tiver sangue nos olhos, seja para estudar, seja para poder trabalhar na empresa, ou você não vai nem chegar em lugar nenhum, ou você vai chegar num limitezinho, porque essa constância do sangue nos olhos ela tem que estar presente, né? Rapaz, e vou te falar uma coisa, Rafa, a oportunidade que você teve, esse grupo de jovens aprendizes tiveram naquela época, foi absurda. Quem aproveitou certamente está bem hoje. Porque vocês tiveram a chance de se conectar com pessoas, naquela época não existia essa coisa de home office, eu vou tirar um dia em casa, hoje eu tô de casa, não tinha nada disso, era todo dia ali trabalhando pra cacete, todo mundo entregando tudo. Então vocês tiveram a chance de trabalhar com um grupo de pessoas de altíssimo nível. Assim como eu tive a oportunidade, como eu comecei a trabalhar em 94, cara, quem me deu aula? Essa galera que fundou a Petrobras aqui no Brasil, cara. A Petrobras chegou em 76 no Brasil, no ano que eu nasci. Então, quando a Petrobras completou 18 anos, eu estava entrando no mercado de trabalho. Uhum. Então eu tinha ali um grupo de pessoas, né, inclusive meu pai, uma porrada de gente que trabalhava junto, extremamente qualificados, bem qualificados pela Petrobras, que mudou a história do Brasil, né? Muito bem qualificados. Então eu tive a oportunidade de aprender com essa galera. Aí você aprendeu já com a outra galera, que eu estava incluso nela, que também aprendeu com gente boa. Yes. E tudo isso de graça, né? Aliás, sendo remunerado para isso. Ganhava para isso. Você está ganhando para isso. Aqui na empresa tem alguns exemplos, mas eu vou citar um aqui, que é o Pacheco, né? O Vitor Pacheco. 20 anos, tá fazendo engenharia aqui em Macaé. Acho que está no segundo ou terceiro ano, sei lá. Ele tá tendo a oportunidade, você tá vendo lá, de participar de uma semana de reunião agora com caras de altíssimo nível, cara. Cliente nosso, que está entrando em assuntos extremamente técnicos de soldagem, de parâmetros normativos, de API, que nunca ele veria isso na faculdade. Nunca na vida o cara veria isso na faculdade. Não veria mesmo. Então, eu incentivo muito o jovem a trabalhar, cara. O cara que fez 18 anos, eu quero ser auxiliar do engenheiro, não importa, eu quero segurar a trena para você. Eu quero aqui segurar a lixadeira. Conecta com essa galera, que o cara vai aprender coisas ali, né, e características que ele talvez não aprenda nunca. Não, o Vitor é um exemplo de que ele tem tudo para ser um excelente profissional, porque ele tá fazendo um mix que a gente sempre fala, né? Porque hoje em dia a galera, acho que desde sempre, né, mas principalmente hoje em dia, o pessoal vai, estuda e vai lá, ensino médio, aí começa a faculdade, aí faz a faculdade inteira, aí termina a faculdade, vai fazer um pós, aí faz um mestrado, um doutorado, um MBA, faz o caralho a 4 cursos de IA, 3 de internet, como vender na internet, não sei o quê. Agora eu vou começar a trabalhar. Aí primeiro, o cara não sabe nada, ele sabe na teoria, então, assim, que a gente sabe que a teoria e a prática, assim, tem um abismo de diferença. Ele, muitas não se acostuma a trabalhar,
Porque ele sabe estudar. Quantos exemplos a gente já viu disso? Isso. Pessoa extremamente inteligente, ou uma parte teórica assim absurda, um conteúdo mental ali absurdo, mas não consegue. Não consegue trabalhar. Você vai, cara, mas é só isso. Ela não consegue desenvolver. E aí você fica assim, caramba, mas como isso? Porque passou 15, 20 anos só estudando. E aí a diferença da pessoa que, como eu, como o Pacheco agora, começou cedo, estudou pra caramba, mas trabalhou. Porque aí você vai ter na teoria, mas você vai ter na prática também. Então você tem um balanço que faz você conseguir crescer muito mais rápido que aquele que estuda muito e no final vai ser professor de faculdade. Porque não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar. Tô dizendo, com perdão da palavra aqui, não tô dizendo que o professor da faculdade seja ruim, não. Mas o cara estudou não para ser professor. A vontade dele era outra. A vontade dele era ser engenheiro de empresa grande, engenheiro de AFG, engenheiro responsável, mas ele não consegue, porque chega aqui e não consegue trabalhar. Não consegue entregar. Entendi. E aí, se ser professor não era o sonho do cara, ele acaba ficando frustrado, né? Fica Aí vai traumatizar um monte de aluno aí. Uma coisa é o cara Ser que professor é dom, né, cara? Pô, é dom. É dom. É dom. O cara já Não, nasce com esse dom. é o que sobrou pra mim. Exato. Né? Quando a pessoa quer, você estuda pra ser professor e você precisa de ter um conteúdo muito bom pra ser professor, aí beleza, o cara, pô, eu estudei, eu queria ser isso. Agora, quando o cara quer uma outra coisa, estudou a vida inteira pra ser isso aqui, mas não consegue entregar isso aqui, aí fala, como eu tenho muito conteúdo, eu vou ser professor. Ele vai ser um professor ruim, medíocre. Quando a gente fala de vocação, né? Vocação, o cara tem vocação para aquilo, né? O outro nasceu com aquela habilidade, tipo o Neymar é craque, nasceu com a habilidade. O CR7 fala todo dia aí que ele não é craque, ele não nasceu com essa habilidade, mas ele treinou muito para poder chegar no nível que ele tá hoje, quase 1000 gols, 40 e tantos anos jogando bola em altíssimo nível, cara saudável, lá. Agora você imagina, Rafa, você pega a disciplina, que a gente está entrando já no outro tema aqui, a disciplina do CR7 e coloca ela no Romário, por exemplo, que nem treinava porque ele falava que não precisava. E o Romário dá uma entrevista que ele fala, o cara pergunta para ele assim, Romário, você acha que você chegou no máximo da sua carreira? Ou seja, você entregou o máximo que você podia? Ele não. Por quê? Cara, o atleta, ele tem que comer, dormir, treinar. Eu não fazia nada dessas porra. Eu ri pra caralho, cara. Entendeu? Então ele falou, eu não era atleta, eu era craque. Mas enfim, você pega essa disciplina do CR7 e bota num Romário, amigo, ia ser o Pelé 2, certo? Certamente seria o Pelé 2. Então, vamos falar um pouco sobre o tema disciplina, né? Não sei se você assistiu, teve um filme agora, há pouco tempo atrás, com aquele humorista, Adam Sandler, se eu não me engano, que é do jogador de basquete. Não sei se você assistiu. Sei, pô, assisti isso. Aí tem uma cena ali clássica que ele fala que a obsessão, né, bate no talento, aquele bito talento, ganha do talento todas as vezes. Quando o talento não tem obsessão. Assim, então o cara que é obcecado, que ele é disciplinado para aquilo, ele vai. O Mamba, né? Sempre falava isso, né? Aquele também jogador de basquete, que ele falava, cara, você pega a consistência, pega alguma coisa, foca naquilo, com consistência, sempre, todos os dias, durante anos, não tem jeito. Você vai ficar muito bom naquilo, não tem como não ficar, né? O jiu-jitsu ensina isso pra gente, né? Não tem jeito. Porque o jiu-jitsu, acho que o jiu-jitsu de tudo é o que mais ensina isso, né? Porque não adianta, não tem o que você faça, tem um processo. Não vai aprender todas as técnicas num dia, num mês. Você pode treinar ali. Você tem que viver o processo ali. 15 horas por dia durante um ano, você não vai pegar preta. Não tem como. Isso. Porque é um processo. É um processo de aprendizado, né? E aí, eu enxergo a empresa como um local para desenvolver habilidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito, é o seguinte: as empresas existem para melhorar a vida humana. Senão, não tem outra razão. Uma pessoa chega aqui e sai daqui com a vida transformada, para mim a gente já cumpriu a nossa missão, certo? A empresa está lucrativa e está transformando vida de pessoas. Acabou, é isso. Falando de disciplina, em que ponto que eu fiz até uma pergunta, eu abri uma caixinha acho que ontem, perguntando isso, né? Em que momento é que as pessoas sentem dificuldade de manter a disciplina, né? Em determinada coisa.
Então tá vindo um bocado de resposta aí interessante. Aí eu queria perguntar para você, em que momento que você sente que você precisa da disciplina para poder ir além? Em quais momentos? Profissionalmente, eu acho que a única coisa que te garante nem é garante, né? A palavra não é garante, mas assim, é o que mais chega perto de garantir um sucesso profissional é a disciplina, pra mim. E a disciplina, pra mim, é uma coisa que ela é difícil quando você não vê o resultado. A gente comentou sobre isso há um pouco tempo atrás no nosso DSC, né? Que é o Diálogo Semanal de Cultura. Que por que pouca gente no Brasil fala inglês? No mundo, na verdade, né? Em países que não falam inglês como segunda língua. Ou primeira. Vamos falar do Brasil. Por que pouca gente aqui fala inglês? Porque o resultado não vem rápido. Você não consegue... Por que pouca gente é faixa preta de alguma arte marcial? Por que pouca gente chega a ser líder de sucesso com dinheiro? Porque você não tem um resultado rápido. Então é fácil você manter a constância. Alguém que vai pra academia, toma uns produtos e fica forte, porque ele vai vendo o resultado muito rápido aparecer. Então aí é fácil manter a constância, porque você já tá vendo o resultado. Agora você pega o inglês, que às vezes você estuda 6, 7 meses e não vê nada. Você vai de frente pra um americano e não consegue conversar com ele. Você fica extremamente frustrado. Então a disciplina é muito difícil quando você não vê resultado. E a profissional é isso, né? Aquele momento que às vezes você trabalha 1, 2 anos e não tá vendo o resultado vir. Né? O resultado que você queria vir. E mesmo assim você tem que continuar. Isso. Porque se você parar, você perdeu esses 2 anos que você se dedicou. Isso. Então acho que é nesse momento, no profissional, quando você tava falando, eu tava pensando, porque fazendo analogia com o futebol. O futebol, os jogadores treinam durante a semana, né? Então ali tem os treinos intensivos, eles têm treino físico, treino técnico, treino disso, treino daquilo, para poder jogar a partida, que é o que vale. Ah, mas como que a gente faz analogia disso com a empresa? Para mim, o nosso dia a dia de trabalho é o dia de treinamento. Não quer dizer que eu vou entregar menos, porque não é no treinamento que o treinador tá observando para ver quem vai ser titular, para ver quem vai ser reserva, para ver quem vai ser vendido, quem vai ser descartado. Os caras têm que dar o melhor deles no treinamento. E o melhor ainda no jogo. Então, para mim, o dia a dia da empresa, que é onde tem que ter constância, que tem que ter disciplina, são os dias de treinamento, comparando com o futebol. É o dia que todo mundo tem que dar o melhor, aprendendo, melhorando aqui, aperfeiçoando ali, escutando a liderança, que são os treinadores, alinhando os comportamentos. E quando é o dia do jogo? O dia do jogo é o dia de oportunidade. Que aí poucas pessoas entendem isso. Que é o dia que surge uma oportunidade da semana que um cliente importante está passando com a gente, e aí precisa de um cara para ficar lá com a gente, que a gente acabou chamando Pacheco. Né? Pacheco caiu de paraquedas ali. Por que ele caiu de paraquedas? Porque o conjunto de comportamentos dele ao longo do treinamento tá sendo... Isso. A gente escalou ele, não é isso? Escalamos ele para a sala né, que tem ali 2 clientes, um deles tem 30 anos de consultoria, de API, que sabe tudo de norma. Você... o Marquinhos, que é o gerente de operação, e o engenheiro da empresa, que é o Lucas. Ou seja, ele tá num grupo certíssimo. Elite. Na seleção brasileira da FG. Fazendo analogia com a Kametana ensinou pra gente. Elite. Então, na seleção brasileira da FG. E isso acontece com frequência. Tem uma reunião, ou tem uma viagem a trabalho, né? Tem oportunidades que surgem, que pra mim é o jogo de futebol. E isso aí conecta com um item muito importante. Também outro dia eu falei isso na internet. Seleção brasileira de, sei lá, bota aí 2002, a última que foi campeã. Ronaldinho. O primeiro nome que você lembra, Ronaldo Fenômeno, certo? Fenômeno. Camisa 9, beleza. Seleção, década de 70, seleção brasileira campeã de 70 lá no México, quem que você lembra? Fudeu, porque eu não nascido, nem lembro, não sei, Pelé talvez. Lógico, Pelé, com certeza. Peguei, imaginei que foi Pelé. Pelé. Seleção brasileira de 98, de 94, né, que ganhou a Copa. Romário, talvez? Romário. Né? Por que você lembra desses caras? Porque se destacaram, eles não tremeram na base ali na hora do vamos ver, né? Exposição. Os caras assumiram o risco, bateram a mão no peito e falaram, deixa comigo. Foi lá e resolveu. Ele se expôs. Poderia ter perdido o pênalti. O Romário foi lá e bateu o pênalti na final, na trave, e entrou golaço, certo? Ele poderia ter perdido o pênalti e ter sido o vilão.
poderia ter se acovardado e falado assim, não quero bater. Tô sentindo a posterior da coxa para não me comprometer. Não teria feito o gol de pênalti que foi, né, contribuiu para o título do Brasil. O Ronaldinho Fenômeno operou o joelho, levantou a mão, eu vou para a Copa. Foi, jogou todos os jogos, meteu gol na final, deitou e rolou. Então, o cara precisa se expor. Dentro da empresa é a mesma coisa. Quem é visto é lembrado. Se você está na empresa, não importa a atividade que você esteja fazendo, você tem que assumir, ter a coragem, você precisa ter a coragem de se expor, de falar. Está na reunião, levanta a mão e dá a sua opinião. Você teve uma ideia, traz esse ponto, conversa em casa com a mulher, com o marido sobre determinado assunto, no outro dia leva aquela visão para lá, conversa com os filhos, muitas vezes pode conversar com um filho que trabalha em outra empresa, traz a sua opinião. Porque aquilo quem são os caras? Hoje a gente tem 120 pessoas aqui na empresa. Quais os caras que eu não lembro o nome dos 120, certo? Mas quais os caras que eu lembro o nome? Aqueles que eu nunca esqueço o nome, os caras que se expõem, que levanta a mão, que fala, que me pergunta, que vai ali tomar café comigo e fala, conta assunto da vida. Quanto mais informação a gente tiver da pessoa, melhor. Então, expor. Em que momento da sua vida que a sua exposição te ajudou a progredir, a prosperar? Eu acho que a gente deu um exemplo aqui perfeito, que foi o do... Eu me expus, quando eu fui lá te procurar para poder pedir, né, os dias, né, que eu falei, eu posso juntar, porque não era uma coisa que a empresa fazia comum. Acho que nunca ninguém tinha te pedido isso. Não. Então ali naquele momento eu tive que me expor completamente, porque eu tive uma ideia, falei, cara, eu tô embarcando muito, então tem muita folga de embarque, e tem férias. E se eu juntar isso tudo e for para os Estados Unidos aprender inglês? Porque aqui no Brasil talvez seja mais demorado, eu quero um resultado mais rápido e mais eficiente, então eu quero ir para lá. Então eu me expus completamente, porque primeiro podia dar errado, podia não ter o dinheiro, podia um monte de coisa, né? Eu podia ter falado não. Falado não. Não dá pra fazer isso não. E eu tenho um outro exemplo legal, que foi quando eu me expus e deu errado, que foi, eu já aprendi e virei estagiário, aí fazia o curso técnico. Aí eu terminei o meu técnico, formei e fiz 18. Então na teoria, com 18 anos eu poderia ser fichado na empresa, né? E já tinha técnico com CREA, na época era CREA, né? Hoje mudou, mas na época era CREA. Aí aí o meu líder na época falou, olha, tem uma vaga aberta aí. Conversa lá com o Tyrone, vê se ele concorda em te colocar como técnico. E eu fui lá em você e falei, me expus. E deu errado, porque eu fui lá te pedir, falei, Tyrone, eu já tava quase 4 anos na empresa. Tinha 2 de jovem aprendiz, 2 estagiários. E fui lá, falei, Tyrone, ó, eu tenho 18 anos, quero fichar na empresa, tenho uma vaga para ser técnico. Eu sou estagiário agora, quero migrar para técnico, tenho CREA. Queria saber se você concorda de eu virar técnico. O meu líder falou para te procurar. Você falou, não vai virar técnico não. Procura lá o RH que você vai virar ajudante. Ele falou, você precisa de 3 coisas para virar técnico aqui na empresa. Lembro até hoje, eu tinha, sei lá, tinha feito 18, né? Você falou, precisa de ter uma vaga, tem a vaga. Você precisa ser técnico, com CREA, né, ter qualificação, você tem. E precisa ter experiência, você não tem. Então, você vai ter que adquirir essa experiência para virar técnico. Então, pode ir lá que você vai fichar, e a diferença de salário era de 4 vezes, né? Isso, E aí, você falou, não, você é muito bom, papapá, eu quero você na empresa, né, quero que você saia de estagiário e vire o ajudante, mas você vai lá virar ajudante. Pode ir lá no RH e fichar. Aí, cara, obrigado, muito obrigado, me expus, tomei um não, faz parte. Isso, e ganhou um cargo de ajudante, e ali você pode aprender, colar com os técnicos e depois virar o melhor técnico, inclusive, da empresa. E virou coordenador. Né? Exatamente. Eu acho que é muito importante e vai de encontro com o que eu estava falando. Porque não adianta você usar os dias de treinamento e nós temos vários exemplos disso no futebol. Né? Muitos. O cara vai muito bem no treino, aí ninguém entende como no dia do jogo ele é o titular. Como que o cara escalou esse cara? Pô, mas no treino ele entrega tudo. Ele entregou tudo, só que no dia do jogo ele se escondeu. É o que o Tarano tá falando, tem que se expor. Então, trazendo para a empresa, o cara trabalha todo dia, tá ali treinando todo dia, dando o melhor, usando todos esses comportamentos que a gente tá falando, aprendendo a parte técnica, aplicando a parte técnica. E chega o dia do jogo que ele pode se expor, né? E fazer um golaço, ele se esconde. E para dar exemplo, para trazer bem pra galera que tá assistindo, exemplo prático. Só que na empresa, ó, a gente tem DDS segunda e sexta, que
99% dos líderes participam, certo? Então a alta liderança da empresa tá ali. Ali é um jogo de futebol, um pequeno jogo de futebol. Tem 100 pessoas ali, naquela roda matinal de 15 minutos, é hora do cara levantar a mão e falar, ó. E a gente dá oportunidade, inclusive com quem quer, não sei, é um jogo de futebol ali. Tem o DSC toda quarta-feira, tem o café da manhã com o presidente toda quarta-feira. Pô, café com o presidente, pra quem não sabe, o Tairone faz um café com ele, só ele, e um grupo seleto de pessoas ali que ele vai... É seleto porque são poucas pessoas, mas ele roda a empresa inteira. Então, nós temos 120 pessoas, em algum momento todas as 120 passam ali. E aí são 5, 6 pessoas, né? Quantas pessoas estão 5 pessoas. 5 pessoas, né? 5 pessoas estão ali com o presidente da empresa, que fica ali de 7 da manhã até 10, 11, tem dia que vai até a hora do almoço. Isso, não tem hora pra acabar, mas geralmente acaba 11h30. Né? E a pessoa, ali é um jogaço de futebol, pra mim, ali é a final do campeonato, você tá com o presidente, cara, você pode fazer um golaço ali. Esse café com o presidente já saiu gente promovida, concurso, já saiu gente que mudou de função e já teve até caso de pessoas se conhecerem, saberem que eram parentes no café com o presidente. Que loucura. 2 pessoas numa cidade do interior de Minas Gerais, você é fulano, mora na rua tal, não sei o que, você é meu primo, olha que loucura. Então ali, amigo, a gente vai na última camada da cebola, né? A gente tem uma oportunidade de conversar muito ali sobre valores, sobre interesses, sobre uma série de coisas. Se a pessoa se esconder, ela não vai aparecer, não vai conseguir, pra ser lembrado, você tem que ser visto. E aí você se escondendo nesses momentos onde é o jogo de futebol, dia a dia da empresa não é jogo. Dia a dia da empresa é o treinamento. Que tá todo mundo de olho, mas é treinamento. Você tem que se expor nos dias de jogo. Na hora importante a gente precisa da galera, né? E acontece frequentemente a gente precisar de gente, e aí, né, igual numa reunião importante, você precisa que o cara se posicione, e aí você espera e o cara não se posiciona. Isso. E você imagina, aparece uma oportunidade, você lembra de quem? Vai lembrar do cara que se expôs, do cara que apareceu, do cara que tá ali participando da cultura da empresa, do dia a dia, né? Aquele cara que tá dando feedback. Então vamos lá para exemplos, né? Para não falar que a gente fala que tem o Pacheco, Vitor Pacheco, 20 anos, é novo da empresa, acho que tem nem um ano, né? É um ano. Um ano na empresa. Ele entrou como estagiário, já é técnico, né? Ele agora é projetista. Projetista, né? Ele passou por 3 funções em um ano. Em um ano. Já tá ganhando 5 vezes o salário que ele entrou aqui. Em um ano. Não é por competência técnica, por competência comportamental. Ele tá no 2º ano de faculdade. Ele não tem a formação técnica ainda, mas o comportamento dele é compatível com o engenheiro. Então ele tá tendo a oportunidade. Tá tendo várias oportunidades, uma atrás da outra aí, por conta de exposição e todos os comportamentos que a gente falou. Aí tem Ilana, tá trabalhando comigo, né? Trouxe para negócios. Ela era auxiliado do Tec Segurança, né? Da parte de segurança da empresa. Num dos DSCs lá, a gente estava comentando sobre curso de inglês, não sei o que, ela se expôs na frente de 100 pessoas e falou, eu falo inglês. Todo mundo calado, ela levantou a mão. Eu falo inglês fluente. E aí ela teve que se expor, porque na hora que saiu do DSC, eu e Tairone encontramos com ela no corredor e começamos a conversar com ela em inglês, pra ver se ela falava mesmo, né? Ou se ela tinha só dado um migué ali. Então ela se expôs pra caramba. Falava inglês sim, inglês dela bom. Eu tirei ela, ofereci pra ela pra sair da parte de segurança e vir pra negócios, que, pô, foi uma boa oportunidade pra ela. O Felipe, que a gente postou o vídeo no Instagram esses dias, né? Felipe. Contando a história também, era um cara que não tinha a necessidade de fazer o que ele fazia, né? Ele tava entregando muito mais do que a função dele pedia, né? Tanto em comportamento quanto parte técnica. Foi promovido também, tá ganhando hoje o dobro do que ganhava. Dobro ou triplo? Dobro, né? Dobro E tá com a possibilidade de quadriplicar, né? Assim que qualificar em solda, vai para 4 vezes o valor. Então, são 3 exemplos assim, que vieram na minha cabeça, assim, que aconteceram há pouquíssimo tempo, de pessoas que aproveitaram a oportunidade do jogo para usar os comportamentos que a gente tá falando e o resultado vem, não tem jeito. E, Rafa, tem como a gente tá caminhando aí pro final do nosso bate-papo, tem um comportamento também que eu quero que fique registrado, que ele é muito importante, e a gente tem, às vezes, a dificuldade de receber feedback. A gente tem dificuldade de aceitar um feedback. Então eu aprendi em 2003 no Empretec que eu fiz. O cara chegou e falou o seguinte pra turma toda, né? Inclusive pra mim. Falou, gente, feedback não se discute. Você recebe, guarda numa caixinha ali, aí depois com calma você avalia.
Não no calor da emoção ali, você avalia com calma. O que esse cara falou, essa mulher falou pra mim, é válido? O que eu posso utilizar de bom disso? Se tem alguma coisa? Tem. Não tem, descarta. Então, feedback não se discute. E como eu enxergo que muita gente tem aquela eu gosto de falar que o cara é muito, eu não quero falar mimizento, mas é mimizento mesmo pra caralho, foda, a merda, parece uma criança. Você chega pra dar um feedback, mas, poxa, igual você foi dar um feedback com um talento seu uma vez, falou assim, nossa, mas você não pode falar assim comigo. Outro dia eu fui dar um feedback com um talento ali, com um grupo de pessoas, falei, cara, se vocês não fazem isso, vocês são qualificados para isso e não fazem isso, vocês estão sendo negligentes. Nossa, mas você xingou a gente de negligente. Caralho, porra. Negligente é a palavra que é utilizada para uma pessoa que tem a responsabilidade de fazer algo, mas mesmo assim não faz. Ela está sendo negligente. Mas enfim. Então, mas isso aí é um defeito, né, que a gente como ser humano tem, e que também é treinável, dá para resolver, que é a dificuldade de receber um feedback. Essa é uma característica importante para um cara ser bem sucedido dentro de uma organização, porque você está lidando com pessoas diferentes, cultura diferente, enfim. Cita pra gente aí um feedback que você tenha recebido que te impulsionou, e algum que tenha te deixado triste, mas que foi bom, e dá algum exemplo legal aí para... Tenho 2, mas foram de pessoas diferentes. Uhum. Um foi o seu. Nessa situação que eu falei do líder na época, era muito novo, né? Então, tava colocando a culpa no mundo, e como eu disse aqui, não em mim. E aí eu fui te procurar pra falar com você. E você me deu exatamente esse feedback. Falou, cara, o problema tá com você, não tá no seu líder não, cara. Aí você começou a apontar uma série de comportamentos meus, que eu mesmo tinha falado, porque antes você só escutou, né? Ela deixou o mimizento aqui falar. Na época, o mimizento aqui fala, não, porque o mundo tá contra mim, esse líder não gosta de mim, ai meu Deus, me dando de coitadinho. E falei aquele monte de coisa, você escutou tudo. Falou, cara, olha só, o problema não tá nele não, tá em você. Você me falou isso, e aí você começou a listar e falou, cara, se você continuar com essas atitudes, você não vai poder nunca falar que o problema tá no outro, tá? O problema tá em você, você precisa resolver o seu problema primeiro. Enquanto você não resolver esse problema, você não vai... E o fato de eu ter conseguido escutar isso na época, imagina se porque na época eu poderia ter falado, foda-se, Tairone, não tem nada a ver com o que você tá falando. Pô, você eu sou um coitado mesmo, vou arrumar outro líder. Como foi o talento que você falou aí agora, foi isso. Eu virei, dei feedback, ela não aceitou e não aceitou, acabou. Pouco tempo depois eu tive que desligar, porque não tava... Não melhorou, porque um feedback você dá pra pessoa melhorar, né? O que muita gente não entende é o seguinte, cara, se eu tô insistindo com você, é porque eu acredito em você, pô. Seria muito mais fácil, cara, eu sou seu líder. Ó, demite aí. Nem preciso falar. Mano, fala pro RH demitir. Porque você já desistiu do cara ou da mulher. Não serve, não dá pra trabalhar. Mas se você ainda tá insistindo, orientando, dando feedback, investindo o seu tempo pra treinar aquela pessoa, é porque você acredita nela, cara. Então, essa dificuldade de receber um feedback, parece que a pessoa, assim, a rainha da Inglaterra, né? Eu sou o príncipe Charles. Não, você não tem o direito de me dar um feedback. O que é isso, cara? Cara, e o feedback não necessariamente tem que vir de uma pessoa que tem uma posição mais alta que você. Muito pelo contrário. É doido, cara. E o outro exemplo foi, mais ou menos a mesma situação, mas do meu pai e da minha mãe. Que viraram e falaram, cara, basicamente, 3 tapas na cara. Eu falei, cara, a culpa é você, o culpado é você. Não esquece o mundo. Você causou essa merda, agora resolve. Estamos aqui para te ajudar, mas você é o responsável. Porque a maioria natural do ser humano também é o seguinte, eu tenho um problema, mas eu quero que você resolva pra mim. Eu sei que ele é meu, mano, resolve pra mim. Resolve aí pra mim, né? Você vê quando alguém vem pedir dinheiro emprestado, quando alguém vem pedir algo emprestado, né, pedir algum favor, a pessoa, basicamente, ela não quer que você ajude ela. A maioria das pessoas não quer que resolva o problema pra ela. Quer que resolve o problema dela. Então, a gente tem... eu acho que eu vou te devolver uma pergunta agora. Qual que é a principal característica? Eu hoje me considero um dos seus braços direitos aqui dentro da empresa, né? A gente tá sempre junto, a gente discute tudo aqui dentro da empresa. E o porquê que hoje você me chama pra... Porque eu poderia ter sido só o diretor de negócios.
Uhum. da FG, não falando da FG não 2N, mas Uhum. falando de FG, eu poderia ser só o diretor de negócio, o cara Uhum. que cuida do cliente e traz negócio pra dentro. Mas por que você me chama pra discutir parte estratégica, financeira e o caralho aqui dentro da empresa? Porque você tem um grupo de características, de habilidades que me deixam confortável e confiante em saber que se eu pedir a sua opinião vai ser algo de valor. Você entende do negócio como um todo, você entende de negócio e você entende de vendas. Então você reúne aí as principais características de uma pessoa, de um executivo assim que está no nível de participar da porra toda. E eu falo só sim pra você? Não, fala não pra cacete. Então é o que a gente busca, concorda? E eu acho que a galera não entende isso. Porque você chega num nível de maturidade que você entende que você precisa de pessoas do seu lado que te deem feedbacks positivos, desculpa, não é positivo, assertivos, isso. e não que você quer ouvir, muda tudo. Uhum. Porque enquanto você tá buscando, né, que a galera vive na bolha, aí você pega a política, é isso. Por que ninguém consegue discutir política? Porque não consegue receber um feedback, uma opinião diferente do que ela quer escutar. Uhum. Porque a pessoa está defendendo o ponto de vista dela, não é o assunto mais. Aqui não, isso aqui eu acredito e acabou. Tô eu contra você, né? É isso aí. Então quando você chega no nível de maturidade onde você foca, eu realmente quero escutar o que você tem a falar. E eu vou dar ouvidos a isso, independente se é o que eu quero escutar ou não. Eu preciso da sua opinião, me fala. E você tenha pessoas que falem não pra você, muda tudo. Ó, e eu agora vou falar como empresário, como dono de empresa. Desde a época que eu era executivo, as pessoas nas quais até hoje eu ligo para pedir opinião, para perguntar opinião, são as pessoas que mais me disseram não, quando eu gostaria de ter ouvido sim. Me apoia nesse projeto, o que você acha? Cara, isso aí não tá bom por causa disso, disso e disso. E quando tava bom, pô, tamo junto, tá excelente. Acho que deve fazer esse ajuste. São as pessoas que eu confio, cara. Eu vou dar um exemplo aqui, o Rodrigo Matos, ligo para ele até hoje. Não trabalha comigo mais, a gente é amigo, ligo pra ele. Carlos Peixoto, ligo pra ele até hoje. Peixoto, me orienta sobre isso aqui. Meu pai, quantos anos eu não trabalho com ele? Ligo pra ele até hoje. E são pessoas que muitas vezes falam não pra você, né? Muitas vezes falam não. Mas, cara, a pessoa tá falando aquilo ali e eu vejo que aquilo me melhora. Fala, cara, eu ia fazer merda realmente, é uma decisão. Tenho clientes, amigos, né, que eu ligo pra pedir opinião. Cara, eu tô pensando em tomar essa decisão aqui, o que você acha? O cara, ontem mesmo não aconteceu isso? O nosso cliente falou, tá, não, eu acho bom você trabalhar dessa forma aqui, porque assim não tá legal. Faz isso não. Não faz basicamente isso. Tá falando, você tá fazendo merda, não faz isso não. Foi isso que ele falou, educadamente, ele falou, Tarani, vai fazer merda, para com isso, faz isso aqui. Um cliente, cara. Então é você se expor pro cara, né, expor sua vulnerabilidade, pedir também, além de ser um gesto de humildade, né, a sua vulnerabilidade, pedir a opinião do cara, o cara chega, pum, fala um não pra você. O maior erro que o cara pode cometer, eu acho, que pode atrapalhar o desenvolvimento dele, é se cercar de pessoas que só falam sim pra ele, apoiam. Não, sim. Eu não. Tem uma frase, acho que é de Aristóteles: quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então, cara, você precisa ter um posicionamento seu, independente da opinião do outro, certo? O Rafa é muito meu amigo. Não, eu vou falar o que ele quer ouvir, eu não vou falar o que ele precisa, não, pra ele não ficar triste comigo. Eu não tô sendo honesto com você. Perfeito. Então, esse seu ponto foi muito importante. Então, as pessoas que estão mais próximas de mim, e continuam próximas, são aquelas que me falam mais não. Quando meus filhos falam não pra mim direto. Bando de fila da puta. Você cria pra depois ficar falando não pra você. Mas, entendeu? E é bom, cara, que você, né, você se força a pensar se você tá fazendo certo isso, ou não, né? Se você tá no meio de pessoas que só falam sim pra você, que concordam com tudo. Então, o feedback, voltando no assunto do feedback, cara, quando a pessoa cria o nível de maturidade pra conseguir realmente escutar o feedback, ela tá em outro nível. Ela vai conseguir evoluir muito mais rápido. Fernanda, por exemplo, sempre coloca um contraponto pra mim. Cara, sempre. E é muito bom, né? Eu sempre te dou esse feedback. Sempre. Né? Cara, eu fico irritado às vezes, mas, pô, quando eu vou avaliar, não, realmente foi importante ter tido essa visão. Né? Várias vezes você já falou isso comigo. E não só no trabalho, mas em casa também. Então é excelente. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Teve o caso desses dias, né, que tava a discussão mais acalorada e tal. Aí você colocou o seu ponto, e o Tairone é muito enérgico, né? E aí ele colocou o ponto dele. E aí a Fernanda ficou meio assim e tal, aí acabou a reunião. Aí depois eu cheguei pro Tarani e falei assim, Tarani, depois vai lá conversar com a Fernanda que ela precisa continuar fazendo isso, então pra não limitar ela. Não limitar.
porque a discussão tava tão acalorada, né? E é muito bom isso. E ela com razão, né? E ela com razão. Ela colocando o ponto dela e o Tairone tentando colocar o dele e tal. Porque precisa disso. E eu sempre incentivo, né? Eu falo, vai lá, fala, porque... E com outros talentos também, né? Com outros colaboradores, deixa o cara falar, porque isso é bom demais. Porque se o cara tá falando não... Talvez o cara não tenha razão. Não tô dizendo que sempre que alguém fala não, tem razão, né? Às vezes eu já falei não pra você falou e fez assim mesmo. Mas pelo menos você avaliou de novo. Avaliou. Falou, caramba, deixa eu avaliar isso aqui. É a mesma coisa você comigo, né? Você já falou pra eu não fazer, eu falei e fiz assim mesmo. Mas, pelo menos eu reavaliei. Falei, caramba, deixa eu ver o que ele tá falando, se ele tem razão ou não. Mas aí quando eu te dou um feedback, você faz o que você achou que deveria ter feito e dá merda, eu mando a figurinha do Mestre dos Magos pra você. Isso. Manda a figurinha do Mestre dos Magos pra você. A figurinha do Mestre dos Magos. A figurinha do Mestre dos Magos é o Mestre dos Magos, né? Todo mundo conhece, da Caverna do Dragão, e vem escrito assim: às vezes, a melhor forma de ensinar pra uma pessoa que ela tá errada é deixando ela se fuder. Então, essa figurinha eu distribuo ela direto. Ela direto essa. Então é isso, mas, pô, é muito legal. Acho que a gente reuniu bastante elemento aqui. Muita coisa. Daria pra gente ter mais uma hora de papo fácil, mas foi muito legal. E encerrando com esse tema de feedback, né, gente? É muito importante a gente saber receber, saber dar esse feedback. E uma coisa que ajuda muito a gente tá aberto para receber um feedback é a escuta atenta. Escuta atenta é uma virtude do líder, é uma virtude da pessoa, do liderado. Escuta atento. O problema principal é quando o cara começa a falar e você já está pensando na resposta que você vai dar. O cara não terminou de falar ainda, você já está aqui. Eu vou responder isso, eu vou responder isso. Já está até respirando, esperando ele parar de falar para você, pum, ele está rasgando. Então a escuta atenta é muito importante, né, Rafa, para esse... E escuta atenta, desenvolver a escuta atenta é uma técnica que a gente sabe, a gente implementa aqui na empresa e nós vamos compartilhar com vocês um encartezinho sobre escuta atenta, como desenvolver essa habilidade para poder ajudar vocês a receber e também dar feedback para as pessoas. Mas não vamos para todo mundo não, só para quem mandar um DM, uma mensagem pro Tairone no Instagram. Boa, isso. @TaironeFG. Vai lá no DM, manda uma mensagem, quero saber sobre escuta atenta. Escreve lá, escuta atenta, que a gente manda para você direto aí o nosso formulário do passo a passo de como desenvolver essa característica para impulsionar você ainda mais na sua carreira. Beleza, Rafa? Muito bom. Excelente, Lani. Obrigado. Bate-papo, é bom que a gente vai ainda afinando ainda mais a nossa... Esse aqui foi uma reunião, cara. Vamos ver. Eu já anotei várias coisas aqui. Muito bom, cara. Conjunto de comportamentos excelente aqui. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Nosso próximo encontro, eu e o Rafa aqui, vai ser para falar sobre autoridade. Falamos de visão, pilar 1 da 2N, comportamento, e agora a gente vai falar sobre autoridade. De repente a gente vai trazer, pensei que agora, tá uma autoridade no assunto, para estar aqui com a gente, o que você acha? Legal, muito bom. Eu, você e um convidado. Muito bom, perfeito, combinado. Pessoal, excelente dia para vocês aí, espero que vocês tenham curtido, compartilhe, mostre para sua família, para sua mulher, para seu marido, para seus filhos, tem muita informação de valor aqui, sobretudo para os jovens e profissionais que estão querendo ascender na carreira. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa. Boa.